solo, qual é o ponto que elas morrem aqui nessa curva, tá? Vamos lá então. Então nós entendemos que as tensões com que a água fica retida no solo varia, tá? Essa curva me mostra isso. A curva de retenção me mostra que a tensão, o estado de energia com que a água está retida aqui, ó, tá? Esse estado de energia varia, tá? À medida que o teor de água varia. Se a quantidade de água diminui, ó, o que vai acontecendo? Está diminuindo aqui, ó. Aqui diminui a quantidade de água. Olha a curva aqui, ó. A tensão está aumentando. Chega um ponto, ó, que essa tensão aqui, ó, está aqui próximo a 1000 kPa. Aqui, ó, 10.000 kPa, tá? Que isso aqui é reto já, ó. Seria reto. Tá? O que acontece aqui? A planta não consegue absorver água nenhuma. E é nesses pontos aqui que nós vamos encontrar a tal do ponto de murcha permanente, ou seja, aquele ponto que a planta não é mais capaz de absorver água do solo. Tá? Existem também diferentes tensões de sucção, né, de absorção de água pelas plantas, e essas apresentam variações biológicas, ou seja, existem plantas que conseguem sugar mais água em solo mais seco e existem plantas que têm dificuldade para sugar água em solos mais secos. Quer dizer o quê? Que a planta também, né, faz parte dessa curva, ou seja, o ponto de murcha permanente para uma planta que é resistente, consegue absorver água em tensões muito altas, né, em valores muito negativos, é diferente de uma planta que tem dificuldade de absorver a água em solo seco. Tem plantas, essas plantas a gente chama de higrófilas, né, que são aquelas plantas que vivem em condições muito úmidas ou em condições alagadas, né? Essas plantas, à medida que o volume de água diminui um pouco no solo, elas já começam a ter dificuldade para absorver água. Então, o ponto de murcha para essas plantas, nesses solos, é bem menor, tá? À medida que se nesse mesmo solo eu tivesse uma planta resistente, o ponto de murcha para essa planta ser atingido, eu deixaria dias e dias e dias esse solo secando. Então, a força de sucção de água dos solos varia também dependendo do vegetal que está estabelecido. Tem plantas que conseguem absorver mais águas em tensões, conseguem absorver água em tensões maiores, né? Em solos muito mais secos, e tem plantas que, à medida que secou um pouquinho o solo, elas já vão murchar e ter problemas, tá? Então isso varia de planta para planta. E outra coisa importante é que nem toda a água que está retida no solo está disponível para a planta. Eu estou falando aqui que a água vai ficando... Continua tendo água aqui, olha aqui, ó. Não tem aqui, ó, ainda tenho 10% do volume de solo, ó, 0,1 até ó, em torno de 10%. Aqui, ó, em torno de 20%, olha aqui nesse solo, em torno de 28% do volume do solo ainda é água. Quer dizer, tem 28% de água nesse solo. Olha aqui, ó. Só que nessa condição as plantas não conseguem mais absorver. Quer dizer o quê? Mesmo tendo 28% de água nesse solo, as plantas não conseguem mais absorver. Quer dizer o quê? Que nem toda a água que está no solo está disponível para as plantas. Nós vamos entender isso mais adiante. Tá? A água que está disponível no solo, pessoal, eu costumo dizer que é a água que se encontra entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, CC, capacidade de campo, e PMP, ponto de murcha permanente. Vou mostrar no gráfico mais adiante, vai ficar fácil de vocês entenderem. Tá? Mas essa água entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente está totalmente disponível para a planta? Não. Por quê? Esse cara aqui, ó, ponto de murcha permanente, é o ponto em que a planta não consegue mais absorver água. Tá? Quando chega aqui, ela não consegue mais absorver água e ela vai morrer, porque ela não vai mais conseguir absorver água do solo e ela acaba tendo dificuldades, né? Não absorve, passado um período curto, ela morre. Tá? Ela murcha e não reidrata mais. Atingiu esse ponto de murcha, chegou aqui, vai morrer. Então eu posso deixar a planta chegar até aqui? Não, não posso. Tá? Então quer dizer o quê? Que a água que a planta consegue absorver está entre a capacidade de campo e
o ponto de murcha. Embora a água disponível no solo esteja entre esses dois pontos, não quer dizer que eu tenho que deixar a planta, o solo atingir o ponto de murcha permanente, porque quando atingir aqui eu vou perder minha lavoura. Eu vou perder a planta que tem ali sobre o solo. Então eu não posso deixar o solo secar até atingir isso aqui. Então quer dizer que a água disponível para a planta situa-se entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. E entra agora uma nova unidade, tá? Um parâmetro que a gente utiliza chamado de... aqui, que chama umidade crítica, tá? Mas eu vou... o ponto de murcha é danoso à planta. Logo, a irrigação deve manter a umidade do solo acima dele, ou seja, eu não posso deixar o solo secar até o ponto de murcha, dentro de um limite estabelecido como umidade crítica, que é típico para cada cultura. O que quer dizer isso? Que eu vou ter que sempre manter o solo, quando eu for fazer irrigação, entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, ou entre a umidade crítica. Eu nunca posso deixar o solo secar até o ponto de murcha permanente. Eu vou deixar ele secar até atingir a umidade crítica. Atingir a umidade crítica que vem antes do ponto de murcha, ou seja, o solo seca menos do que no ponto de murcha. Atingir a umidade crítica, coloco água no solo, tá? Então quer dizer o quê? Que a quantidade de água que a planta tem disponível para absorver é menor do que a quantidade de água que tem disponível no solo. Do solo é entre capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Mas eu não posso deixar atingir isso aqui. Então eu tenho que trabalhar com água entre a capacidade de campo e a umidade crítica, que vai variar de cultura para cultura. Ou seja, plantas que são tolerantes, resistentes à falta d'água, a umidade crítica é mais próxima do ponto de murcha. Plantas que não são tolerantes à água, que, por exemplo, hortaliças, né? As folhosas, hortaliças, elas têm que ter água constante ali, tem que estar sempre úmido. Faltou água 1, 2 dias, morreu. Então, eu tenho que manter a água para essas plantas entre a capacidade de campo e a umidade crítica. E essa umidade crítica vai estar muito mais próxima à capacidade de campo do que o ponto de murcha permanente, tá? Ou seja, o solo para essas plantas, a umidade do solo para essas plantas que tem uma umidade crítica alta é muito maior do que para as plantas, tá? Que tem, aliás, uma umidade crítica com baixo teor de água, tá? As plantas que têm umidade crítica com baixo teor de água, eu preciso colocar pouca água, né? Elas aguentam mais tempo sem água no solo. Já as plantas que têm essa umidade crítica aqui, ó, um valor de umidade muito mais elevado, eu não posso deixar faltar muita água nesse solo. Eu não posso deixar o solo secar até próximo à capacidade de campo. Saiu, próximo ao ponto de murcha permanente. Ficou confuso aqui, vamos voltar, tá? Então, vamos de novo para entendermos melhor. Ficou bem confuso, até eu embaralhei o cérebro agora. Então, o que acontece? Essa umidade crítica é típica para cada cultura. Se a planta é tolerante à falta de água, essa umidade crítica está lá perto do ponto de murcha permanente. Quer dizer o quê? Quer dizer que o solo pode secar bastante até eu repor a água. Já as plantas que não são tolerantes, que têm problema com falta d'água, essa umidade crítica está próxima à capacidade de campo. Quer dizer o quê? Que secou um pouco o solo, eu já tenho que repor a água. Eu não posso deixar faltar água no solo, não posso esperar para abastecer água no solo, eu não posso esperar com que o volume de água do solo diminua muito, porque essas plantas vão ter problema. Deu para entender isso então? O que é essa umidade crítica? É um ponto que se situa aqui, ó. Aqui vai estar aproximadamente o ponto de murcha, a capacidade de campo, e aqui aproximadamente o ponto de murcha, tá? Então, entre essa região da curva é que vai estar a umidade crítica. Nós vamos entender isso no próximo gráfico agora. Para que serve a curva de retenção de água no solo, né? Estou falando dela e vocês... Para que serve isso, professor? Para que eu quero essa curva? Olha, já falei um monte de coisa sobre ela. Ponto de murcha permanente, capacidade de campo, umidade crítica. É nessa curva que eu vou achar esses pontos. E é por essa curva que eu vou saber quanto de água tem que ter em cada uma. Ou seja, eu estou medindo a quantidade de água que tem no solo
Atingiu capacidade de campo. Opa, beleza, tá bom, tem água suficiente, não precisa irrigar. Foi secando, secando. Atingiu a quantidade de água da umidade crítica, eu tenho que fazer irrigação. Ou esqueci, né? Não fiz irrigação. Aí vou medir a umidade do solo. Ixi, já está lá no ponto de murcha permanente. Meu amigo, corre e joga água, senão vou perder a lavoura. Tá? É para isso que serve. Então, o que ela faz? Ela demonstra para nós o estado da disponibilidade hídrica do solo num determinado momento. Então, a curva de retenção me mostra o quanto de água eu tenho no solo naquele determinado momento que eu vou lá e faço a amostragem do solo ou faço uma leitura da umidade do solo. Com essa curva, eu consigo fazer a relação daquela umidade que eu coletei no campo com a quantidade de água que existe no solo para a planta absorver. Tá? Para isso que serve. Então, o controle da irrigação, pessoal, parte dessa curva. E vocês vão passar a vida de vocês vendo engenheiro agrônomo fazendo projeto de irrigação, ensinando a fazer cálculo para construir sistema de irrigação, dimensionar espessura de tubo, potência de bomba, motor, né, para tocar aquela bomba, recalque, não sei o que, altura manométrica, aspersor, gotejo, mas não vão nunca pensar em fazer uma curva de retenção. Aí eles constroem um sistema de irrigação lindo, maravilhoso, e não sabem utilizar o sistema de irrigação. Por quê? Porque eles não vão saber a hora exata de jogar água no solo, pessoal. Aí o cara vai lá para fazer a amostragem da umidade, mete a botina no chão, enfia a mão no chão, aperta para ver se está úmido ou não. Entendeu? É assim que a maioria das pessoas fazem. É errado. Porque existe essa curva, e essa curva me diz a hora exata. Eu acompanho a umidade do solo, atingiu umidade que ela atingiu umidade crítica, aí eu coloco água, tá? E vou colocar água até quando? Até eu sei a vazão do meu sistema de irrigação, eu sei quando eu vou atingir a capacidade de campo desse solo. Se eu quero atingir a capacidade de campo ou não, quanto de água eu tenho que colocar, entendeu? Para não jogar água em excesso e nem deixar faltar água. Para isso serve essa curva. É por meio dessa curva que eu gerencio a irrigação. É usando ela que eu sei a hora de colocar, o quanto colocar, até quando colocar água na lavoura. Tá? Então ela auxilia nas tomadas de decisões da irrigação. Por meio dessa curva, eu tenho um gráfico e cada ponto da curva tem o teor de água no solo. Eu acompanho no campo o teor de água no solo. Eu faço leituras com diferentes equipamentos, eu vou mostrar para vocês. Tá? Existem diferentes equipamentos para medir a umidade do solo. Com a umidade do solo eu consigo relacionar a força com que essa água está retida. Entendeu? Então eu sei que numa determinada umidade a planta não vai mais conseguir absorver água. Pode ter água no solo, mas a planta vai começar a entrar em problema de falta de água. Tá? E eu não posso deixar isso acontecer. Então, ela me auxilia nessas tomadas de decisões, essa curva danada aqui. E ela nos mostra que para cada tipo de cultura e respectivo solo no qual está plantado, quando e quanto de água via irrigação nós devemos aplicar. Então está lá no campo estabelecida a cultura, eu tenho essa curva de retenção de água daquele solo que representa aquele local, aí eu vou fazendo leituras da umidade. Com essas leituras eu vou lá, coloco na minha curva, olho aquela umidade, o que representa na curva, eu sei se está na faixa que a planta é capaz de absorver água, que ela não tem dificuldade para absorver. Eu sei se a planta já entrou na fase que ela tem dificuldade para absorver água. Eu sei se ela está muito próxima do ponto de murcha permanente ou não, se está próximo da capacidade de campo, se está acima da capacidade de campo, né? Se está entre capacidade de campo e saturação, eu sei tudo. Por uma curvinha dessa, simples, tá? Não é difícil de determinar e é importantíssimo. É a primeira coisa que vocês têm que saber para poder fazer um projeto de irrigação decente, que funcione, fazer irrigação. Irrigação é isso, é colocar a água na quantidade certa. Não adianta nada tu comprar um pivô central, pagar 800 mil reais, 800 mil, 1 milhão de reais num sistema de irrigação, tem até mais caros, tá? E você não saber fazer o manejo da água. Joga quando você acha que deve
o quanto você acha que deve. Isso aí não é irrigação, isso aí chama molhamento, tá? Irrigação só se faz por meio do conhecimento dessas curvas de cada solo onde você está realizando a irrigação. Então vamos lá. Quais parâmetros nós podemos observar nessas curvas de retenção? Olha lá a aula de campo que nós coletamos a amostra de solo. Eu falei, aqui nós vamos determinar a umidade na saturação, ou seja, quantos por cento de água aquele solo tem quando ele está saturado, né? Daquele volume, né? Quantos por cento do volume de um determinado solo é água quando ele está saturado, né? Então vamos lá, ó. Tá aí. Qual é o volume de água, né, ocupado naquele volume de solo quando o solo está saturado? A curva me demonstra. Qual é o volume de água da capacidade de campo? Ou seja, qual é o volume ocupado por água daquele volume de solo quando o solo está na capacidade de campo? Tá? Qual é o volume de água que existe naquele volume de solo quando o solo atingiu o ponto de murcha permanente? Tá? Então aqui eu já tenho 3 pontos para determinar minha curva. Saturação, capacidade de campo e umidade de ponto de murcha. E me dá também um outro parâmetro que é a umidade crítica, ou seja, qual é o volume de água que eu tenho naquele solo quando atinjo o limite crítico, tá? A umidade crítica daquela cultura que está lá no campo. Com esses 4 parâmetrozinhos aqui, eu consigo fazer a utilização correta da irrigação. Vamos entender isso. Olha aqui, o que é isso? Saturação, água gravitativa. Quer dizer o quê? Essa água aqui, quando o solo está saturado, não existe mais ar dentro do solo, não tem ar nenhum, é só água. O ar foi expulso pela água. Essa água aqui vai escoar rapidamente. Por quê? Porque essa água não fica retida com força no solo. Essa água drena facilmente do solo. Ela drena, ela escoa com facilidade. Esse solo perde essa água que está entre a saturação e a capacidade de campo com facilidade. Por isso que eu não digo que essa água está disponível para a planta, porque essa água, uma vez que o solo satura, entendeu? Em condições normais, exceto que eu mantenha o solo saturado, tá? Que seria o caso das lavouras irrigadas de arroz, mas nas demais eu não posso fazer isso, porque se eu manter o solo saturado, falta oxigênio, e eu vou ter problema de anoxia da raiz, né? As raízes das plantas podem morrer, e as plantas podem morrer secas por falta d'água, estando num ambiente saturado. As células da raiz morrem por falta de oxigênio, e elas morrem e não conseguem mais absorver água. E a planta morre seca dentro da água, porque falta de oxigênio. Então, saturação não me interessa, mas eu tenho que determinar a quantidade de água que eu tenho quando o solo está saturado. Aí eu tenho outra condição, capacidade de campo. Olha na imagem, vocês veem que tem um pouco de água aqui, e esse branquinho, a água é o azul e o branquinho é ar. Olha que beleza. Né? Quer dizer, eu tenho a condição ideal. Que condição é essa? Que essa água aqui já está retida no solo. Ela não vai ser perdida com facilidade. Quando o solo está saturado, pessoal, eu mostrei lá para vocês naquela aula no laboratório, eu saturo o solo, quando eu levanto aquele cilindro com solos, a água começa a pingar, vai pingando, 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 porque o solo está saturado. Chega um momento que a água para de pingar daquela amostra. Quando a água para de pingar da amostra, quer dizer o quê? Que o solo atingiu a capacidade de campo, ou seja, a força gravitacional que empurrava a água para baixo, que fazia com que a água saía, se anulou, porque a força de retenção da água é exatamente igual à força da gravidade. Quer dizer o quê? Eu não tenho mais escoamento de água para profundidade. A água não drena mais no perfil do solo, ela fica presa. Ela não vai mais aprofundar e atingir o lençol. Ela está retida no solo. Tá? E essa é a melhor condição para a planta. Por quê? Porque eu tenho, quando para de drenar a água daquele pote, daquele cilindro que eu mostrei para vocês, quer dizer que o solo secou? Não, gente. Tem muita água lá dentro ainda. Só que essa água está retida com mais força do que quando ela estava na condição de saturação. Solo saturado, lembra que eu falei, a tensão é zero, ou seja, não tem força nenhuma segurando essa água. Por isso que ela drena
e a força da gravidade empurra ela, ela vai embora, ela vai para a profundidade. Ou ela pinga daquele cilindro, né? Ela vai pingando. Por quê? Porque a força que ela está retida é muito pequena. Quando está saturada é zero. À medida que vai diminuindo, ela vai de zero para menos alguma coisa, quando atinge a capacidade de campo, ela para de drenar. Entendeu? Acabou a água do solo? Não. Está aqui, ó. Tem muita água no solo ainda. E tem oxigênio, tem condição ideal para a raiz crescer, absorver água, entendeu? Não morrer por falta de oxigênio. Capacidade de campo. Essa água aqui, ela está retida por forças capilares, por isso que está aqui água capilar. A capilaridade é que atua e segura essa água. Só que à medida que essa água vai diminuindo, tá? Eu não reponho água, o solo vai secando, a água vai sendo perdida por transpiração. Um pouco dessa água ainda infiltra muito lentamente no solo, mas ainda tem infiltração bem lentamente, tá? E a maior parte vai sendo perdida por evaporação ou transpiração das plantas, a água vai diminuindo, diminuindo, e eu saí da saturação, cheio de água sem ar, capacidade de campo, bastante água e bastante ar. Ponto de murcha permanente, muito ar e pouca água. Aqui, pessoal, a planta não consegue mais absorver água. Só que no solo ela não está assim, em aglomerado. A água não está aqui, ó. Na capacidade de campo ela não está em uma aglomerada aqui, pontos de umidade. Não, ela está úmida por inteiro. Só que a água está mais próxima da parede do coloide aqui, ó. Ela está mais próxima da argila, tá? Esse espaço branco existe entre uma e outra aqui, ó. Existe área entre uma e outra, mas ela está mais próxima. E aonde é muito próximo um coloide do outro, forma os microporos, ela está ali dentro, presa, tá? Por forças capilares. Aqui no ponto de murcha ela não está assim, ó. Uma manchinha de água aqui, uma manchinha aqui, não. Ela está envolvendo toda a superfície dos coloides. Ela forma um filme de água, tá? Ela forma uma camada muito fina de água em cima de todos os coloides. E o espaço entre eles aqui fica cheio de ar. E ela forma um filme, uma camada por cima, grudada com tanta força que a planta, a raiz da planta não consegue mais arrancar ela dali, sugar ela da superfície do coloide. E aí eu atinjo o ponto de murcha permanente. E essa água no ponto de murcha permanente, esse filme que está colado, né, aderido, esse filme de água, essa membrana de água que está sobre o coloide, está retido, tá, por forças de adesão. Então é a água que está aderida às paredes do coloide, tá? Aqui eu não tenho força nenhuma segurando, aqui eu tenho a capilaridade na capacidade de campo segurando a água, e no ponto de murcha permanente eu tenho a adesão da molécula de água à parede do coloide, segurando a água nesse solo, retendo a água no solo. Entenderam? Aqui não tenho retenção, a força de retenção é zero ou muito baixa. Zero quando está totalmente saturado, vai diminuindo, vai diminuindo, vai aumentando a força de retenção, diminuindo a água, até que chega aqui, capacidade de campo, tá? Aí eu tenho aqui a capilaridade mantendo a água presa nesse solo, retendo a água. Mas essa água a planta consegue absorver com facilidade. À medida que o solo vai secando, essa água que estava retida por capilaridade vai formando um filme ao redor das membranas, vai se aderir das membranas, um filme ao redor das partículas do solo, vai formando uma membrana e aí ela fica aderida à membrana à partícula do solo e não consegue mais ser absorvida. Então aqui eu tenho forças de adesão no ponto de murcha, aqui eu tenho forças capilares na capacidade de campo, e aqui eu não tenho forças segurando. Por isso que a água escoa com facilidade, a gravidade pode atuar. Tá ok?